Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Hoje nós estamos com a pequenina Bianca, né? A mini gatinha do papai. E não só ela, mas todos os homens nascem pecadores. E uma das coisas que o pecador gosta bastante de fazer é tentar se justificar diante de Deus por meio de obras. É interessante quando você olha para a história de Israel como Deus mostrando, falando para o homem de forma geral, né, nos ensinando que a salvação ela não é por obras. Israel tentou se justificar por obras e não conseguiu. Então, o apóstolo Paulo, no capítulo 9 de Romanos, que nós estamos vendo, ele respondendo a uma questão: o que foi que houve que os judeus não creram? Ele mostra como Deus tanto é livre para escolher, para salvar, para quebrantar o coração de quem ele quiser, tendo em vista que o homem não é capaz, quanto também de deixar a pessoa, né, na dureza de seu coração. E o final do capítulo 9, ele diz o seguinte: que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, todavia que decorre da fé. E Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço. Então, é interessante que o apóstolo Paulo, que vai mostrar que Deus é livre para escolher, para agir como ele quiser, e tendo em vista que o homem não tem nada a dar a Deus, nenhuma favor, ou nenhum mérito, nada que Deus possa dizer assim: ah, você fez isso, eu tenho que recompensá-lo, né? Uma vez que isso não existe, então nós temos uma dependência completa de Deus. Ou seja, Deus abençoa quem Ele quer, como Ele quer, do jeito que Ele quer. Essa é uma pergunta que você tem que fazer. Você merece alguma coisa? Tem alguma coisa que você possa dizer assim: ah, Deus, eu mereço, o Senhor tem que fazer por mim? Nem mesmo essa pequenina aqui. Ó. Veja, nasce pecadora, e você vai ver isso com o tempo, com as atitudes que logo vão aparecendo, mas nem ela pode dizer assim: Senhor, eu mereço. Muitas pessoas acham que a criança é salva porque ela é boa, ela é pura. Todos nascem pecadores. Não tem ninguém que diga assim: eu mereço. E isso é importante. Nem mesmo uma bebezinha dessa pode dizer, ou alguém pode dizer por ela: ah, ela merece ser salva, ela merece alguma coisa. Mas merece por quê? O que foi que ela fez para Deus? O que foi que ela deu? O que foi que ela... O que ela tem que deva ser recompensado? Né? Então não tem ninguém que possa dizer a Deus: eu fiz, eu mereço. Então, portanto, por isso não pode ser por obras. E é interessante que Deus deixar Israel, preservar Israel debaixo do endurecimento, e ao mesmo tempo salvar gentios que antes não conheciam nada de Deus, manifestando sua graça por meio do quebrantamento do coração, porque quando eles ouviram o evangelho, eles creram. Lembre-se que o apóstolo Paulo, quando sai pregando o evangelho, vai logo nas sinagogas. A primeira coisa que ele faz porque primeiro tem que ser aos judeus. Então ele sempre ia primeiro nas sinagogas. Os judeus tocavam terror. Os judeus não só rejeitavam, mas às vezes implicavam, tentavam impedir a pregação, atrapalhavam. E aí o apóstolo Paulo se volta para os gentios e diz assim: estamos limpos, fizemos o que devíamos fazer, pregamos o evangelho, quiseram manter o coração endurecido, problema de vocês, nos voltamos para os gentios. Então esse fenômeno que o apóstolo Paulo vivenciou mesmo, ele evidencia exatamente a graça. Ele evidencia que a salvação é por meio da graça, por meio da fé. Então, é muito didático para a igreja ver como Deus tratou Israel. Deus falhou em salvar Israel? Não. Deus salvou muitos judeus. Mas Deus deixou eles na dureza do coração. Poxa, por quê? Bom, mostrar para o mundo que a justiça ela decorre da fé. Que eles, tentando se justificar por obras, não iam conseguir de forma alguma. Então,
eles deveriam crer do jeito que todos os outros. E os gentios, que não conheciam nada de lei, mas creram na justiça de Jesus, creram na salvação graciosa, foram salvos. Mas, poxa, por quê? Porque eles creram. Então, Paulo mostra que é muito, inclusive, didático esse operar de Deus. Deus não tem obrigação por ninguém. Deus olha para o mundo inteiro, todos são pecadores, como disse, até a mais tenra idade. Até a linda bebezinha do papai. Todos são pecadores. E todos precisam de graça, de misericórdia, de bondade, de um operar de Deus na sua vida. Então os judeus dizem assim, não, mas nós somos justos. Tá bom, continua com a tua justiça. E Deus salva graciosamente aqueles que se achegam pela graça, que se achegam confiando nas misericórdias do Senhor. E é interessante que aquele que foi para a salvação se tornou pedra de tropeço para eles. É interessante que, como o apóstolo Paulo diz, tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito, eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Veja que coisa interessante. Deus conduziu o judeu ao pecado? Não. Deus impediu o judeu de crer? Também não. Deus colocou uma salvação. Quem é a salvação? Jesus Cristo. Jesus Cristo é a salvação de todo aquele que nele crê. Inclusive Paulo diz, né? Aquele que nela crê não será confundido. Só que ao mesmo tempo, esse que é para a salvação se tornou para eles o principal instrumento da condenação. Mas por quê? Porque, puxa, ele colocou Jesus diante de todos. Deus não impediu ninguém de crer. Mas, ao não crerem, eles se tornaram mais condenáveis do que já eram. Eles já eram condenáveis. Né? Todo ser humano nasce pecador, nasce, portanto, merecedor do inferno. Mas, ao desprezar a graça redentora, ao desprezar Jesus Cristo, ao desprezar a obra da salvação, poxa vida, eles se tornaram muito mais culpados do que já eram. E por isso Paulo chama de a pedra de tropeço. Eles tropeçaram naquele que veio para salvar. Ele veio para salvar ao desprezarem, por causa da dureza de coração, eles se tornaram mais culpados, ainda tropeçaram na pedra de tropeço. Então, veja, qual é o nosso olhar aqui geral, que o apóstolo Paulo está nos ensinando no capítulo 9. Primeiro ponto, que Paulo quer que todos recebam a salvação, ele deixa bem claro. Inclusive no capítulo 10 ele vai outra vez repetir. Ele ora para que Deus salve os judeus. Inclusive, ao fazer isso, nós vamos falar isso depois, ao orar, ele já está indicando, a salvação pertence ao Senhor, mais ninguém. Então, ele quer que sejam salvos. Mas, veja, nem todo judeu é salvo. Mas por quê? Porque durante toda a história da redenção, Deus mostra que Deus seleciona. Ah, mas Deus desprezou então... Puxa, eles queriam ser salvos e não foram? Não. Eles não queriam ser salvos. Eles mantiveram o coração duro, assim como Ismael, assim como Esaú, que mesmo depois de Deus ter dado a bênção a Jacó, não se arrependeu e seguiu o seu caminho. Você não vê Esaú, depois de ter aquele momento com o seu pai Isaac, em que Jacó recebe a bênção, que ele comprara, tá? Eu não vou entrar nos méritos, mas que Jacó comprou quando Esaú vendeu a primogenitura pelo prato de lentilha. Então ele recebe a bênção, que era de direito, porque ele comprou legalmente. E mesmo diante daquele quadro, Esaú não se arrependeu. Você não encontra na história de Esaú um homem quebrantado, arrependido, pedindo a Deus misericórdia e de fato ali começando uma nova vida. Não. Você encontra um Esaú que, depois que viu que sua vida parecia ter seguido normalmente, porque estava interessado só na fortuna, no prazer, no poder, na riqueza, você vê que tudo que ele queria era se dar bem na vida. E quando ele viu que as coisas pareciam estar tudo direitinho, como ele gostaria que estivesse, então ele não deu bola, ele seguiu o seu caminho. Portanto, Deus não foi procurado, não foi buscado. Então, no final das contas, Deus desprezou um povo querendo ser salvo? Não. Deus simplesmente deixou eles no estado de miséria em que eles estavam. Então Deus não cumpriu sua palavra salvando o seu povo? Cumpriu sim. Quando está a prova?
A prova está no fato de que Paulo era judeu, Pedro era judeu, todos os apóstolos eram judeus e muitos outros judeus se converteram. Só que Deus não tem a obrigação de salvar o povo inteiro. Então, observe uma coisa interessante. A promessa da salvação do seu povo não contempla a inteireza, a integridade, ou seja, todo o povo, todo o povo. Não contempla tudo. Isso já deve nos, obviamente, comunicar alguma coisa. Deus nunca se obrigou a salvar todos os homens, nem mesmo todos os judeus. Né? E, como disse, até a história do judaísmo, ou do povo, da nação de Israel, prova isso. E aí ele mostra no finalzinho uma coisa interessante. Bom, Deus não tem a obrigação de salvar todos os judeus, portanto também não todos os homens, mas esse fenômeno que é a dureza de coração deles, querem se justificar pela lei, e ao mesmo tempo Deus fazendo entrar, né, no reino os gentios que não conheciam a Deus, mas ouviram pela pregação dos apóstolos e os demais cristãos do Novo Testamento, né, daqueles dias ali. Isso mostra evidencia como a salvação é pela graça. Ou seja, aqueles que se consideravam justos aos seus próprios olhos, simplesmente foram deixados de canto. Mas aqueles que creram, mesmo vivendo na miséria no passado, em Efésios ele diz assim, vocês estavam separados de Deus, longe das alianças, longe do Israel de Deus, vocês estavam totalmente distantes. Eles alcançaram graça, alcançaram misericórdia e foram inseridos na igreja do Senhor, que pode ser chamado também do Israel espiritual, como aparece como uma segunda nomenclatura. Então, isso evidencia o quê? A salvação é pela graça. Portanto, Deus jamais vai rejeitar alguém que busque a graça dele. Significa que Deus já está operando no seu coração. Deus já está operando na sua vida. Porque todo aquele que se achegar a ele, Jesus disse, eu jamais lançarei fora. Então observe, Deus jamais deixará alguém de lado querendo a salvação do Senhor. Por quê? Porque é a própria obra de Deus tocando no coração. Que o apóstolo Paulo falou no capítulo 8. O Espírito Santo operando na vida do pecador. Então, você que vê a Cristo Jesus pela fé, que ouviu a palavra, que ouviu o Evangelho, então, siga tranquilo, crendo, confiando, porque Jesus jamais vai desprezar isso. Aqueles que mantiveram o coração duro, você olha para eles assim, preferem a dureza de coração. E você então louva a Deus pela graça dele ter dado ao seu despertar. Então, a doutrina que nos ensina a graça divina operando no coração, despertando corações, essa doutrina ela suscita a gratidão dos filhos de Deus. A imensa gratidão. Por quê? Porque não merecendo, são abençoados pelo Senhor. São agraciados pelo Senhor que tocou no coração pelo Espírito Santo, operando na vida deles. Portanto, dê graças. Porque realmente, olhando para os próprios judeus, nós podemos ver a salvação não vem de obras, somente pela graça do Senhor, que opera nos corações. Então, vamos agradecer. Senhor Deus amado, bendito o teu nome. Nós te louvamos e agradecemos por tudo, porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias duram para sempre. Que o Senhor, ó Deus, seja gracioso com nossos pequeninos, que nós, Senhor Deus, conduzimos a Cristo Jesus pela tua palavra. E seja gracioso sempre, Senhor Deus, conosco, com o teu povo, com aqueles que te buscam, Senhor, confiando tão somente na justiça de Cristo. Porque, Senhor Deus, tudo isso já é a manifestação da tua graça e tudo isso glorifica o teu nome. Que o Senhor receba a nossa oração de gratidão. Tudo isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.